Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 29 de outubro do ano de 2016 e hoje nós falaremos sobre o Cambone. Lembrando que se você quiser mais informações, acessa mediumdeumbanda.com e se quiser falar comigo, manda um e-mail para leonardo@mediumdeumbanda.com, ok? Bom, sinceramente eu não sei a origem do termo Cambone. Eu já li algumas coisas mostrando que essa função ela já existia na antiga Cabula, que é um culto que deu origem à macumba, então muito mais antigo, mas sinceramente não sei a origem do termo, etc. Mas seja como for, o fato é que Cambone ou Cambono se refere à pessoa responsável por auxiliar a entidade durante a sua manifestação. Então quem já visitou algum terreiro de Umbanda já deve ter visto o Cambone. Você tem o médium que incorpora e ao lado do médium fica uma pessoa. Essa pessoa entrega tudo que a entidade quer, ajuda a entidade naquilo que ela precisar. E basicamente essa é a função do Cambone. Então vamos a um exemplo prático. Bom, estou lá e incorporei o Preto Velho. O Cambone é aquela pessoa que vai chegar no Preto Velho, que vai lhe dar as boas-vindas, vai cumprimentá-lo. Depois o Preto Velho vai sair, vai chegar e vai saudar o Congá. Quando ele voltar, o Cambone vai ajudar ele a se sentar, vai entregar o giz para ele riscar o ponto, vai lhe entregar a vela para que ele firme o ponto, vai entregar o copo com água para fazer a firmeza ali daquele ponto. É o Cambone que prepara o cachimbo do Preto Velho para ele poder usar, que separa a bebida dele, seja um café, seja um vinho. Então ele está ali para auxiliar a entidade em tudo. E isso torna o processo de atendimento muito mais dinâmico. Porque se você já foi atendido por um Preto Velho, imagine um Preto Velho depois de incorporado, geralmente ele tem um andar lento, um andar vagaroso, ele então se levantando, indo até um lixo, jogando fumo velho fora, colocando fumo novo, acendendo o fumo para só depois sentar e conversar com a pessoa. Quanto tempo seria perdido nisso? Então o Cambone ele é o auxiliar direto do médium e das entidades. E ponto importante, os Cambones são tão importantes no trabalho quanto os médiums. Às vezes a gente estabelece, até mesmo sem querer, uma hierarquia de importância, como se o médium fosse a figura mais importante, mas não é. Há sempre um termo de igualdade. Porque se sem o médium você não tem um trabalho, sem o Cambone você também não tem. Então o Cambone está ali diretamente para cuidar de tudo aquilo que for de âmbito material, enquanto a entidade incorporada no médium vai tratar de tudo que é do âmbito espiritual. E os dois juntos formam uma dupla de trabalho muito interessante e muito eficaz. Agora, alguns apontamentos. Eu considero uma honra ser Cambone de um determinado médium, qualquer que ele seja, porque vocês dois vão criar uma equipe de trabalho, vocês vão estabelecer uma parceria, e muitas casas adotam o sistema do Cambone fixo, ou seja, você vai cambonar aquele médium, então você está exclusivamente para ele e ele para você. Então isso é muito importante, porque o médium se sente confiante tendo um Cambone a seu lado, assim como o Cambone se sente privilegiado de estar assessorando aquelas entidades naquele momento. E eu considero de fato uma honra essa oportunidade. Você pode ler quantos livros de Umbanda você quiser, mas Umbanda se aprende em terreiro, Umbanda se aprende na experiência prática. E a cambonagem, ela oferece o terreno mais propício a isso, porque você vai estar ao lado daquele médium para todos os seus trabalhos. Então você vai aprender sobre manifestação de caboclo, de Preto Velho, de Exu, de criança, de pombagira. Todas as linhas que aquele médium trabalhar, você vai estar sempre ali. Você será o fiel escudeiro das entidades que estão em terra. E frequentemente há um desejo muito grande do Cambone de desenvolver a mediunidade. E há mesmo muitos Cambones que têm a mediunidade e que vão treinar sendo Cambone, né? Você começa trabalhando, auxiliando, depois a mediunidade vai ser desenvolvida e vai atuar. E o Cambone às vezes morre de vontade de ser médium. Isso é muito comum.
E aí eu me lembro certa vez o pai Cipriano falou para mim, falou, olha filho, um dia você vai sentir saudade da época de Cambone. E na época eu pensava assim, vou nada, é legal ser Cambone, mas eu quero mesmo ser médio, eu quero desenvolver logo, eu quero trabalhar, eu quero receber as entidades. E o tempo passou, eu comecei o meu desenvolvimento mediúnico, e aí eu percebi que ele tinha razão, porque eu tenho muita saudade daquele tempo. Era o meu primeiro contato direto com a Umbanda, era uma época quando você chega ao terreiro, sabe quando você vê tudo mágico, tudo perfeito, tudo lindo e maravilhoso, e aí vem aquelas entidades que te tratam com a maior educação, te ensinam tudo o que você precisa saber, te tratam como um filho. Então assim, é uma época de muito carinho, então isso fica marcado. Então se você está passando por isso, a minha dica é aproveite o tempo. Porque o tempo vai passar, você pode deixar de ser Cambone, caso você tenha mediunidade. Ou mesmo se você não tem mediunidade, às vezes aquele médium vai sair do terreiro, que foi o meu caso. O médium que eu comecei cambonando, ele saiu do terreiro, depois de alguns meses. E até hoje eu sinto muita falta das entidades dele. Sei que elas continuam me orientando, como elas me prometeram que faria, continuam me visitando, mas eu não as vejo, então não é a mesma coisa, certo? Eu sei que elas me veem, mas eu não as vejo, então eu continuo sentindo muita saudade delas. Então, aproveite esse tempo, tá? Aproveite e procure aprender, dedique mesmo de corpo e alma. Eu já disse uma vez, e sei que isso soa um pouco pretensioso às vezes, mas é verdade. Eu cambonei alguns médiums que não estavam nem aí para a entidade dele. É sério mesmo, ele não estava nem aí. Porque na nossa casa, o médium ele tinha que trazer os elementos de trabalho da entidade. E o médium vinha para o terreiro de cara mais lisa do mundo sem trazer uma vela, ele não trazia. Quando você perguntava o motivo, nossa, eu esqueci, ai, tá tão corrido, nossa, esqueci na minha casa. E sabe, assim, inventava um monte de desculpa. E não estava nem aí para o trabalho ali da entidade, ele queria só ir lá fazer o dele e ir embora. Então muitas vezes eu cheguei a tirar dinheiro do meu bolso para comprar rapidinho as coisas, porque eu sabia que o médium não levava. Então às vezes eu vejo um médium que não tem a consideração com as suas entidades como tem o Cambone. E às vezes o Cambone tem muita consideração pela entidade, e tudo faz para que o trabalho dela possa fluir da forma mais harmoniosa possível. Então ser Cambone é uma coisa excelente, é uma dádiva, foi uma oportunidade de crescimento para mim muito grande, não é desprezo. Às vezes fala, o Cambone é o médium que não deu conta de trabalhar. Cara, isso aí é uma tolice dizer, isso é uma tolice, não tem nada a ver. Tem pessoas que têm a função de receber a entidade, e outra que vai estar ali para auxiliar, e ambas são importantes. Você não faz um trabalho de Umbanda sem Cambone. Sem Cambone você não faz. É claro que quando o terreiro começa a crescer, às vezes tem um Cambone para 3, 4 entidades ali atender ao mesmo tempo, não fica junto. Mas a forma como eu desenvolvi, da forma como eu trabalho, cada médium tem um Cambone. E quando você se dedica, você ama o que você está fazendo, a sintonia é tão grande que às vezes o preto velho não precisa falar nada. Só de um gesto dele você já sabe o que ele quer, o que ele vai dizer. E frequentemente a entidade coloca o Cambone na conversa. Às vezes para quebrar o gelo, para facilitar o entendimento, que o Cambone também é o tradutor. Vamos supor que é aquele preto velho que tem aquele português muito arcaico, difícil de entender. Se não é o Cambone ali, o consonante não entende nada. Então ele é muito importante. Então fica essa reflexão a todos os Cambones, aproveitem a oportunidade. Se vocês tiverem mediunidade e forem desenvolver, vocês vão sentir falta disso. E se vocês não têm mediunidade, não se sintam menosprezados por ser Cambones, porque sem vocês o trabalho de Umbanda estaria incompleto. E ser Cambone foi a minha primeira experiência religiosa dentro da Umbanda e foi inesquecível. E mesmo eu não sendo mais Cambone hoje em dia, e mesmo eu não tendo mais contato com a médium que eu cambonei, bem como com as suas entidades, eu trago essa lembrança viva no meu coração, porque elas foram as primeiras entidades a me estenderem a mão, a me tratarem com muito carinho, com muito respeito e a me ensinarem sobre os mistérios mediúnicos na lei de Umbanda. Então sou muito agradecido, e seja também, se esse for o seu caso. Vou parando por aqui, um abraço a todos.